E se, como num passe de mágicas, você fosse capaz de transformar a realidade de uma cidade inteira? Não, este não é um filme de ficção científica, muito menos um romance fajuto daqueles que fazem adolescentes chorar. Eu estou na cidade de Curionópolis e este é o canal da Amazônia, lugar que há pouco tempo fazia vista para um grande esgoto a céu aberto. Mas o que isso tem a ver com o Café com Drummond de hoje, você descobre a partir de agora. E se a sua paixão por contar histórias fosse capaz de transformar literalmente a vida das pessoas que estão ao seu redor? Muitas vezes nós desenhamos caminhos que acabam não se concretizando da maneira que sonhamos lá atrás. Por outras vezes, nós nos surpreendemos com o resultado. E é sobre uma história parecida que eu quero compartilhar o Café com Drummond de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso programa especial, Mariana Chamon. Que honra receber você aqui nesse espaço e que delícia poder ter esse papo tão profundo com você no dia de hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Isis. A honra é toda minha. Estou muito feliz em estar aqui hoje dividindo esse espaço com você, esse diálogo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E muito obrigada pela oportunidade, uma honra estar com você. Quero te dizer que eu te admiro muito e estou muito feliz com o seu convite. Olha, não tenha dúvidas de que a admiração é recíproca. E para todas as pessoas que vêm aqui no Café com Drummond, eu tento demonstrar um pouquinho de qual é o conceito do nosso programa. Às vezes, na correria do jornalismo diário, a gente não consegue aprofundar pautas que são importantes. E nada mais justo do que fazer isso ao longo de um cafezinho despretensioso no pós-almoço de sábado. Então a ideia aqui é a gente aprofundar aquelas pautas que te deixam confortável, as pautas que não te deixam confortável, as pautas que são problemáticas e aquelas que nos fazem ter orgulho. E muitas pessoas já te conhecem como prefeita, como mãe, como esposa, como mulher, como profissional. Mas eu queria aqui, para todo o Brasil que nos assiste agora, que você se apresentasse da maneira mais profunda que você puder. Quem é a Mariana Chamon? Já quer começar me emocionando, né, Isis? Bom, a Mariana Chamon é tudo isso que você falou. É a mãe, muito dedicada, a esposa, dedicada da mesma forma. É um ser humano que procura melhorar diariamente, um ser humano que procura estar sempre atenta a ser empática, a pensar no próximo, a dar o seu melhor em tudo que faz. É uma filha também dedicada. E a Mariana Chamon é essa pessoa que procura melhorar a cada dia, essa pessoa que procura fazer o bem, essa pessoa que procura ter em sua essência, e isso eu falo com muita humildade, falo com muita propriedade, assim. A Mariana Chamon é uma pessoa que busca ter Deus em sua vida diariamente. Em tudo que eu faço, eu coloco Deus em primeiro lugar e peço a todo momento, não só nas minhas orações, mas em tudo que eu vou fazer, diariamente eu falo: Senhor, fazei o meu coração manso e humilde, semelhante ao vosso. E é isso que eu procuro passar em tudo que eu faço, sabe, Isis? Como mãe, como esposa, como filha, como pessoa pública, como ser humano. Eu procuro ser essa pessoa que quer fazer com que todos que estejam perto de mim se sintam bem, se sintam amparados. É isso que eu procuro ser no meu dia a dia de forma geral, não só como pessoa pública, mas como a Mariana mesmo. No nosso íntimo, principalmente na nossa caminhada, muitas vezes invisível, de mulher, nós acabamos ficando ali num contexto muito particular, muito individual. E as pessoas que estão ao nosso redor têm esse reconhecimento
quando bem feito, nossos maridos, nossos filhos. Mas a partir do momento que você assume uma vida pública, a partir do momento que você constrói um direcionamento para a sua carreira, onde os olhares das outras pessoas estarão ali direcionados para você, você também assume uma carga de responsabilidade muito grande. Afinal, todo mérito será dado quando algo positivo é feito, mas também toda crítica será feita quando algo não sai conforme o planejado. E ao longo dos últimos 4 anos, você teve uma trajetória de muito reconhecimento, e não é à toa que você está aqui hoje. Nós estudamos muito minuciosamente todos os currículos das pessoas que seriam convidadas para cá, justamente para que a gente entendesse o que essas pessoas fizeram para transformar o mundo ao seu redor. Não necessariamente aquela mudança gigantesca, mas uma mudança que seja de fato de longo prazo. E no seu caso, houve uma mudança real e uma mudança gigante. Você é jornalista por formação, colega de trabalho, e em algum momento você enveredou para esse outro lado, que também tem tudo a ver com a comunicação. Sim. Afinal, um bom político, ele precisa ser um bom comunicador. E você fez isso com muita maestria. Eu queria que você contextualizasse para a gente essa virada de chave, essa mudança da Mariana profissional da imprensa, comunicadora, para a Mariana política, para a Mariana prefeita, que depois de uma gestão de 4 anos e agora que se renova, conseguiu deixar um legado de tanta transformação para uma cidade como Curionópolis. No primeiro momento não foi fácil, foi uma decisão muito difícil de ser tomada. A princípio eu não queria realmente entrar para a vida pública, por conta de ser uma mãe muito presente na vida da Helena e da Luísa. Eu era a mãe que levava e buscava na escola, a mãe que fazia o para casa, a mãe que dava o banho. E de uma forma muito brusca, isso se rompeu, Desde o primeiro momento que foi pensado em lançar o nome para essa candidatura, vieram muitos medos, muitos receios. Acho que o principal deles, a questão mesmo de me afastar das minhas filhas. E hoje, Isis, eu vejo isso com muito mais naturalidade e encaro de forma... Sabe quando você recebe uma missão? E desde que eu recebi essa missão, como em tudo que eu faço na minha vida, eu sempre coloco nas mãos de Deus. Hoje, vendo o reflexo de tudo que aconteceu nesses 4 anos dessa primeira gestão, mais uma vez eu só posso dizer que são as bênçãos de Deus sobre a minha vida, porque eu deixei um pouco a Helena e a Luísa em momentos diversos que elas mais precisaram de ter a mãe ali próximo, perto, não que eu deixasse de estar, mas de uma forma ou de outra eu fiquei um pouco mais distante, porque éramos muito próximas. Mas hoje eu vejo isso de forma muito positiva, porque de alguma forma eu deixei a Helena e a Luísa um pouquinho mais para cuidar de muito mais pessoas, de muito mais famílias. E hoje as minhas filhas têm muito orgulho da mãe sendo prefeita, porque é realmente tudo isso que você falou. Nesses 4 anos nós pudemos fazer uma gestão de muita transformação. E mais uma vez eu volto a dizer, lógico, nós trabalhamos muito, trabalhamos de forma árdua, de forma muito responsável, buscando sempre fazer o melhor pela nossa população, até porque eu não toparia entrar num projeto desse se não fosse para fazer a diferença. E Deus tem me honrado, Isis, diariamente, porque nós conseguimos fazer a diferença na vida daquela população. Curionópolis hoje pode dizer que existem 2 cidades, Curionópolis antes e Curionópolis depois da gestão da Mariana. E eu vejo isso hoje de forma muito mais leve. A Helena e a Luísa estão muito politizadas e vejo com um propósito mesmo, sabe? Lá atrás, quando eu era
aquela Mariana ainda cheia de medos e receios por conta de não estar 24 horas, né, grudada nas filhas. Mas o resultado disso foi tão positivo e tão grandioso que até as meninas sentem muito orgulho de tudo isso que a gente conseguiu realizar em Curionópolis, nessa gestão, que me enche de muito orgulho. Sou a primeira mulher prefeita de Curionópolis e não fiz história só por ser a primeira mulher prefeita. Nós estamos fazendo história porque estamos fazendo uma gestão de muita transformação. Uma gestão que construiu em 4 anos 11 novas escolas, né? E que elevou muito o índice de educação daquela cidade. Nós somos o primeiro lugar em alfabetização no Pará. Nós somos o melhor IDEB da região de Carajás. Então isso me motiva cada dia mais a trabalhar ainda mais pela população de Curionópolis, a seguir em frente com esse chamado, porque eu acho que para mim realmente foi um chamado, porque eu relutei muito lá atrás para aceitar colocar o meu nome à disposição para uma possível candidatura. E hoje, vendo todos esses frutos, né, que nós plantamos estão sendo colhidos, para mim é só muita gratidão a Deus e pedir a Ele que continue nos dando esse direcionamento, porque é como eu falei, tem muito trabalho, tem muita disposição, tem muito respeito e seriedade com a nossa população, mas acima de tudo tem as mãos de Deus nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos guiando à frente desse trabalho, porque gestão pública não é fácil, Isis. Como você mesma falou, a gente também precisa estar sujeito às críticas, precisa encarar de forma natural, porque somos pessoas públicas, mas eu, graças a Deus, tenho tido uma trajetória que eu posso te falar com muita humildade, sabe? Uma trajetória de muito mais pontos positivos, mais críticas construtivas do que crítica para depreciar. Eu tenho muito orgulho de falar hoje que Curionópolis certamente é uma das melhores cidades do estado do Pará para se viver hoje. E a gente fala nesse contexto, avaliando 144 municípios. É um índice de comparação muito grande. E nós temos rankings que avaliam Curionópolis realmente como o topo de várias avaliações. E a gente vê Curionópolis como dentre as 5 primeiras posições de melhor gestão pública no estado. A gente vê uma série de desenvolturas relacionadas à educação, alguns programas sociais que são inovadores. Eu, particularmente, não sei se pelo fato de ser mulher e ter o instinto materno, mas muito me parece afetivo o programa que dá o enxoval completo com carrinho de bebê para essa mãe, o Bem-vindo Pequenino. Então, a gente olha para um projeto como esse e não tem como realmente não buscar uma emoção verdadeira. E aqui eu queria que a gente voltasse um pouquinho para Mariana lá atrás. Eu tive a oportunidade há uns dias de visitar a exposição das bordadeiras de Serra Pelada e naquela ocasião ouvi você dizendo que aquele era um sonho que tinha nascido no momento em que você fazia o seu trabalho de conclusão de curso. Você estudou sobre Serra Pelada. Para quem não conhece a história de Serra Pelada, que é um pouco impossível a nível Brasil, mas muitas pessoas que não estão no estado do Pará talvez não tenham esse olhar tão direcionado para o que foi Serra Pelada lá atrás, na década de 80, e é um período muito importante da história. E existe uma Serra Pelada lá de trás e existe uma Serra Pelada hoje. E eu queria que hoje, com esse olhar investigativo de jornalista que lá atrás se formou fazendo uma pesquisa aprofundada, que você contasse um pouco para as pessoas que contexto de Serra Pelada era esse lá de trás, que dados foram esses que você colheu naquela época que te estimularam a construir essa história de tanta transformação hoje? Bom, quando eu ainda era universitária, né, eu estive em Serra Pelada fazendo pesquisa de campo para o meu trabalho de conclusão de curso. A história de Serra Pelada sempre me emocionou muito. Eu amo histórias de vida e sempre fui muito apaixonada pela história de Serra Pelada.
E resolvi, naquele momento, enquanto universitária, fazer um trabalho, um caderno de reportagem contando a história de Serra Pelada na década de 80 e naquele momento, que há quase 20 anos. Era uma realidade dura, né, uma realidade de muito sofrimento para a população, que ansiava por muitas melhorias na comunidade. E naquele momento, Isis, eu nunca imaginei que me tornaria prefeita de Curionópolis e, consequentemente, de Serra Pelada. Nunca imaginei que poderia, por minhas mãos, por meio do meu trabalho, fazer essa transformação que a comunidade vive hoje. Era uma realidade triste, onde as pessoas estavam sem esperança de melhoria, de dias melhores, e me tocou muito o coração naquele momento. Não vou mentir, quando eu vinha para fazer os trabalhos de pesquisa de campo, realmente eu saía muito triste com aquela condição que eu via as pessoas da comunidade vivendo, pessoas que estavam lá, que foram em busca de riqueza, em busca do ouro, em busca de melhorar sua vida e de suas famílias, e que pararam ali no tempo, porque tudo isso se perdeu, e estavam lá naquela localidade esperando algum tipo de milagre. Então, realmente foram dias, enquanto estive lá fazendo esse trabalho, dias de ouvir histórias muito difíceis e que sempre me encheram de muita emoção. Era realmente uma Serra Pelada, digamos assim, num contexto preto e branco. Hoje é uma Serra Pelada que vive um colorido. E eu me orgulho muito, sabe, Isis, porque foram feitos históricos. Você conversa com qualquer morador de Serra Pelada, ele certamente vai te contar dessa transformação que, por meio da nossa gestão, aconteceu naquela comunidade. Esses dias cinzentos que eu registrei há quase 20 anos, quando eu ainda era aluna universitária, certamente ficaram no passado de Serra Pelada. Hoje as pessoas conseguem sonhar com dias melhores e conseguem ver esses dias se concretizando na vida delas. Eu fico muito feliz de participar dessa transformação. E você falou aí das bordadeiras que você teve a oportunidade de visitar a exposição, e eu quero te agradecer também pela visibilidade que você deu para esse trabalho incrível de mulheres que estão ressignificando suas vidas, reescrevendo suas histórias por meio das linhas do bordado, né, de mulheres que passam não só a ter autonomia financeira, mas que também agora têm muita autoestima e que estão impulsionadas pelo seu próprio trabalho a viverem dias melhores, não só elas, mas também com suas famílias, a viverem esse novo tempo de transformação muito positiva na vida de cada uma delas. A gente percebe esse olhar afetivo dessas mulheres para elas mesmas, e é um processo. Não é fácil. Muitas delas viveram uma vida de apagamento, Sim. Uma vida de anonimato, muitas vezes uma vida regada a violências domésticas, violências psicológicas, violências patrimoniais, uma autoestima muito machucada, e é muito difícil resgatar esse olhar afetivo para o próprio espelho. Ser mulher é muito difícil, né? A gente olha para o espelho e ainda com os nossos privilégios, com a possibilidade de vivermos casamentos saudáveis, com maridos que cuidam de nós e que têm um olhar afetivo para a nossa essência, ainda assim é muito fácil se sabotar. Olhar para o espelho e falar, mas eu acho que isso aqui podia ser um pouquinho diferente. E olha que, felizmente, estamos ali cercadas de privilégios. E quando você não tem isso, né? Quando você literalmente depende da assistência de outras pessoas e você é dependente financeira e emocionalmente. Foram 80 mulheres impactadas por esse projeto. E eu vi uma delas falando, se eu não me engano, a poetisa,
muito emblemático que ela tenha esse apelido e ela realmente é uma poetisa. E ela disse assim: um dia Serra Pelada foi a capital do ouro, mas hoje é a capital da arte. Ai, que lindo. E eu achei isso tão poético, tão bonito e tão verdadeiro que me leva à próxima pergunta. Ser mulher no Brasil é um desafio. E quando você está num contexto de gestão pública, onde você precisa resgatar questões básicas, como saneamento básico, quando você precisa colocar asfalto na rua, escola suficiente para as crianças, é muito fácil negligenciar essas coisas que podem ser vistas como supérfluas e que na verdade não são. Mas primeiro a gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito. E ao longo desses 4 anos, eu acho que você trabalhou muito bem para que esse feijão com arroz fosse entregue. Então, Curionópolis hoje está em destaque como uma das cidades que mais tem ruas asfaltadas. A gente tem uma série de rankings que estão aqui do nosso lado. E que quando comparado com uma cidade como Parauapebas, que é a que estamos hoje, dá vergonha, dá tristeza de perceber que é uma cidade que recebe menos recursos, que tem um contexto muito diferente, mas que conseguiu entregar muito mais. Agora, depois de fazer o que precisava ser feito, nesse segundo momento de gestão, eu queria que você falasse sobre esse seu olhar afetivo como mulher. O que você vai fazer para continuar resgatando autoestima, para continuar enxergando potência dessas mulheres, para que elas se inspirem em você também. Afinal, você é um modelo de inspiração. Como é que elas podem se tornar a próxima Mariana daqui para frente? O que você falou é bem emblemático mesmo, né? Muito forte. Nós, mulheres, estamos, mesmo vivendo já nesse período avançado, mas a nossa capacidade está sempre testada, está sendo sempre colocada à prova. Eu, como prefeita, me sinto na obrigação de trabalhar cada dia mais pelas mulheres do meu município. E a gente não para, Isis, a cada dia a gente reinventa, a gente cria novos projetos, a gente quer dar visibilidade, a gente quer qualificar, preparar essas mulheres para estarem aptas a entrarem no mercado de trabalho, essas mulheres para que elas voltem a resgatar a sua autoestima, a vontade de viver, como a própria Dona Josiana, que é uma das bordadeiras, a nossa poetisa, é uma delas que falou que por meio desse projeto sentiu vontade de voltar a viver, porque já estava no fundo do poço com uma depressão muito forte. Então é esse o nosso trabalho, resgatar essas mulheres para a vida. E enquanto a primeira prefeita mulher de Curionópolis, eu quero fazer história nesse sentido também. Sabe, de resgatar as mulheres de Curionópolis, de Serra Pelada, da nossa zona rural, que também temos muitas mulheres que são produtoras rurais e que estão lá na lida, né, buscando o melhor para o sustento de suas famílias. Então, enquanto prefeita, a gente não para. A gente está cada dia mais trabalhando para levar esses benefícios para a nossa população feminina, para fazer realmente esse diferencial na vida delas. Eu acho que a nossa capacidade de ser mulher, de gerir uma máquina pública, mesmo que seja testada a todo momento, a gente consegue se sobressair e provar que nós temos sim condições e capacidade para estarmos lá, dando conta do serviço. Eu me sinto muito realizada, porque com quem você conversa em Curionópolis, é notório você sentir isso das pessoas e eu fico muito feliz, sabe? Quero cada dia mais cuidar da minha população com esse sentimento não só de gestora pública, mas de empatia, de ter a condição de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro e graças a Deus a gente tem conseguido fazer a diferença por meio disso. Eu estou muito curiosa, inclusive, para ver um pouco desse outro lado da Mariana mulher, porque é óbvio que você, como gestora pública, precisou passar por vários processos de adaptação, de construção, de reorganizar as ideias para se transformar nessa mulher segura de hoje, nessa mulher que sabe a direção que precisa seguir, sabe recalcular a rota quando necessário, porque muitas vezes é isso que a gente precisa mesmo, e é sobre
Esse e outros assuntos que a gente vai falar no próximo bloco da nossa conversa, porque o Café com Drummond ainda não acabou, ainda tem muito mais Mariana Chamon para você acompanhar. Portanto, não saia daí, eu volto já. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Mas construir ou reformar? Ó, faz isso longe da rede elétrica. Ou tu vai querer levar um choque? Eu, hein? Você está amando o papo tanto quanto eu? Então bora para nossa pausa do café. Chegou a hora do nosso Café Santa Clara. Nós e o Café Santa Clara temos uma longa história juntos e eles não poderiam deixar de estar presentes nesse programa tão especial em dia de sábado. Muito obrigada pela parceria, meu café. Há mais de 60 anos, o Café Santa Clara está presente em nossas casas, com cafés para todos os gostos. Tem cafés tradicionais e especiais, cafés em cápsulas, cafés solúveis, cappuccino. Nossa, é tanta coisa! Sente só esse cheirinho. Deixa eu pegar aqui o meu cafezinho coado. Que delícia! Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. É muita tradição e qualidade, especialmente para sua família. Café Santa Clara. A diferença é clara. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. Mariana, que delícia de papo. A gente já falou de gestão pública, a gente já falou da história de Serra Pelada, nós já falamos da sua vida, sua trajetória até chegar aqui. Agora eu quero dar alguns passos para trás. Afinal, você tocou num ponto muito sensível, a Mariana mãe. E eu sei que quando uma mulher se torna mãe, ela passa a ter um olhar afetivo para os próprios filhos e para o filho dos outros também, porque de alguma maneira a gente se sente um pouco responsável por essa criança que em algum momento vai construir o futuro do Brasil e do mundo. E no seu caso isso é ainda mais forte, afinal você está num contexto de gestão de um município que também se preocupa com o futuro dessa geração. E a gente não está num contexto muito fácil. A verdade é que o mundo está muito mudado, e algumas evoluções são muito positivas, mas me causam medo. Sim. Eu não sei se há um certo conservadorismo da minha parte, eu não sei se há um medo exagerado, mas eu me preocupo muito com essa nova geração, pela forma como ela se relaciona às plataformas digitais, pela forma como ela consome a informação e pela forma como ela se mostra para o mundo. Adolescentes cada vez mais frágeis, cada vez mais vulneráveis e suscetíveis a erros que, na nossa geração, a gente passava com uma certa facilidade. Eu queria o seu olhar, agora não como prefeita, mas como mãe. Como você avalia esse contexto geracional de adolescentes tão vulneráveis e que precisam desse acolhimento que muitas vezes não é encontrado dentro de casa? Isis, eu não te acho exagerada em pensar assim, porque eu tenho 2 filhas pequenas e eu concordo exatamente com tudo que você falou. É muito preocupante. Eu, enquanto mãe, me preocupo muito com a Helena e a Luísa nesse sentido também. Ontem mesmo, à noite, nossas vivências diárias, né, o dia a dia de mãe, e eu reclamo muito com elas. Ontem à noite eu estava conversando com as 2, falando que eu preciso, mais que urgente, estipular horários para o uso das redes sociais. Porque por mais que você peça, por mais que você tente falar de forma amigável, eu acho que a autoridade de mãe, ela precisa prevalecer. E às vezes a gente tentando ser, é aquela coisa, né? Você não tem que ser amiga, você tem que ser mãe.
você precisa ser mãe dos seus filhos. E a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Eu sou amiga das meninas, mas eu também tenho que demonstrar e imprimir a minha autoridade enquanto mãe sobre elas. E ontem eu estava conversando com a Helena sobre isso. Por quê? Porque me preocupa muito a questão de passar tempo em excesso com as telas e isso faz com que elas se desprendam das atividades escolares, não deem o tamanho da importância para uma leitura, porque daqui uns dias vão enfrentar um vestibular, e era sobre isso que a gente conversava lá em casa ontem. Eu falando exatamente de que a partir de agora eu vou passar a estipular tempo para que elas convivam com as telas e tenham o tempo de fazer as atividades de casa, tempo de conversar com a família dentro de casa, porque nós estamos no mesmo quarto. E aí eu posso te falar também, não vou fugir da responsabilidade de dizer, eu não fico. Eu fico também, e a gente precisa se policiar para isso, porque ontem a Helena dormiu comigo na minha cama, nós estávamos as duas, uma com um celular de cada lado. E a gente vai perdendo a oportunidade de conversar, de saber do dia a dia, e eu sempre faço, eu tento manter esse diálogo com as meninas. Como foi na escola? E elas tentam ser muito breves. Foi ótimo. Foi ótimo. Mãe, do mesmo jeito. Não é isso que eu quero ouvir, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, se atentar para a gravidade que é tudo isso, porque não é distante, a gente vê casos diários de conflitos, de casos ainda mais graves que afetam o psicológico, que afetam o empenho na escola. Então, realmente, é muito grave. Eu, enquanto mãe, eu preciso também me policiar para isso dentro de casa e colocar a minha autoridade em prática. Porque se às vezes a conversa, o diálogo não está dando certo, e aí lá em casa eu sou assim também. Eu já vou lá, às vezes, tento não radicalizar, mas às vezes preciso ser mais firme nesse posicionamento com as meninas e eu já vou falando, eu vou tirar o celular. Eu vou tirar o iPad. E aí vocês vão ter que fazer a escolha. Nós vamos estipular um tempo de leitura, nós vamos estipular um tempo para que vocês possam, vou entrar na rede social, vou conversar com os meus colegas, ok. Mas que se estabeleça limites, porque nós sabemos o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento neurológico das crianças. Já existem vários estudos, inclusive, comprovando tudo isso. Então, enquanto mãe, eu preciso, vou te confessar, eu preciso estar um pouco mais firme, porque eu acho que lá em casa o diálogo não tá tendo muito resultado. Eu preciso realmente estipular horário e, às vezes, até tirar de vez em quando os aparelhos. E dói, né? Dói porque a gente quer oferecer o melhor. Eu acho que o avanço das gerações faz com que a geração futura sempre queira oferecer um ambiente mais confortável do que a geração passada. Então, nossos pais nos deram uma vida melhor do que eles tiveram e, consequentemente, nós queremos dar aos nossos filhos uma vida um pouco mais fácil. E tá tudo bem fazer isso, não é um problema. Eu acho que não deve ser condenável necessariamente, mas é necessário que a gente entenda quais são os limites para isso. Sim. Eu li algumas pesquisas recentemente e confesso que fiquei muito assustada. A primeira delas, que eu já citei aqui em outras entrevistas do Café com Drummond, é o fato de que essa é a primeira geração que vem com um QI mais baixo do que a geração anterior. Isso para mim é um dado muito grave, porque a gente sempre viu os filhos falando, nossa pai, sério que você não sabe isso? Mas isso é muito simples, porque são as gerações que já vêm num contexto de avanço tecnológico, de acesso à informação e, consequentemente, um aprendizado muito mais robusto. Isso não está acontecendo agora. Não. E aí a gente tem uma segunda etapa, que é esse jovem, geração Z, no mercado de trabalho. Ele não quer trabalhar. Quando ele vai, ele tem milindres e questões muito difíceis de serem entendidas. Eu vi um relato de um que falou o seguinte, não, eu pedi demissão depois de 3 meses no meu trabalho porque eu percebi que eles estavam explorando o meu talento. Mas, gente, esse não é o conceito de trabalho. Você sabe fazer alguma coisa e aí você recebe por isso. E é natural que você ganhe pelo talento que você tem. E ele
ele quer o quê? Ah, não, aí eu quero ter um outro tipo de ganho. É uma geração que vem em uma outra caixa. E o terceiro dado, que talvez tenha sido o mais assustador. Eu não sei se você já reparou esses vídeos, TikTok, Instagram, curtinhos, que para manter uma edição rápida e dinâmica, os editores, eles cortam o final das palavras. Então, para juntar uma palavra na outra e para ficar sem respiro, você meio que não tem o finalzinho da palavra. Quando você escuta o vídeo todo, você consegue entender o contexto. E ele traz um dinamismo que para o marketing, e aí eu repito, para o marketing, funciona muito bem. Só que as crianças estão aprendendo a falar dessa maneira. Então, elas aprendem a falar sem dizer a última sílaba das palavras. E mais do que isso, elas não sabem o que é uma sílaba. Elas respondem, quando questionadas na rua, que Ayrton Senna foi presidente do Brasil. E quando você mostra uma foto do Tim Maia, elas perguntam, mas ele é o quê? Sério que é conhecido? E aqui não é sobre gostar ou não de uma determinada pauta. Você, como é que essas mudanças contextuais afetam a sua visão como mãe e também como prefeita de uma cidade que está impactando um futuro de crianças que também transformarão o futuro ao nosso redor? Isis, eu vejo de forma muito preocupante. E aí eu te trago os exemplos que eu tenho dentro de casa. Porque as meninas sempre falam, ai mãe, a senhora tinha que ser professora de português. É meu papel, enquanto mãe, corrigi-las, né? Se eu estou vendo que estão falando errado, nada mais justo que eu corrija. E exatamente em relação aos vídeos de TikTok, quando vai teclar no celular, que sempre vem em forma abreviada, entendeu? E isso me incomoda muito. Lá em casa, quando estão conversando comigo, eu não aceito de forma alguma. E é uma preocupação para o mundo mesmo. A gente precisa saber que tipo de cidadão a gente está formando, né, para a construção de um mundo melhor. E eu acho que valores estão se perdendo por conta de todas essas facilidades. Eu digo sempre, você falou há pouco, que os pais do passado, eles querem que os filhos... E é da gente mesmo, né? Enquanto pais, a gente quer que o filho tenha uma vida melhor do que a gente teve, mas a gente precisa ponderar muito até que ponto vai ser esse melhor. Se esse melhor vai ser prejudicial para o futuro deles. Porque nós temos inúmeros exemplos de que é isso que acontece. E eu te digo com muita propriedade, porque dentro da minha família isso já aconteceu. De uma tia, tudo que eu não tive na minha infância eu quero que a minha filha tenha. Resultado, a filha não fez faculdade, a filha não conseguiu trabalhar e a gente vê que não foi uma escolha acertada, né? E a gente precisa se policiar exatamente para isso. Lógico, eu enquanto mãe quero dar uma condição que minhas filhas tenham uma vida mais tranquila, mas ao mesmo tempo ponderando tudo isso, por quê? A gente não sabe até quando nós estaremos ao lado deles, né? E a gente precisa formar cidadãos de bem para fortalecer a sociedade, para que nós possamos viver numa sociedade mais justa e igualitária. Então, enquanto mãe, eu acho que a gente precisa se policiar muito para isso. E enquanto prefeita também, a gente trabalha muito na educação de Curionópolis e eu digo com muito orgulho, quero aqui inclusive parabenizar a minha secretária de Educação, Gerlane, e toda a sua equipe, porque eles têm feito um trabalho, Isis, um trabalho que merece todos os aplausos, não é à toa, como eu falei há pouco, nós somos o primeiro município em alfabetização do Pará, nós somos o melhor IDEB da região, então a gente se preocupa muito com a qualidade de ensino que nós estamos levando para essas crianças. E sempre ponderando esses valores também. Isso é muito forte, a Gerlane também é mãe, é uma pessoa que tem uma religião muito forte e eu também, graças a Deus, a gente tem princípios e valores firmados na fé,
firmados em Deus. E a gente procura levar isso para o nosso trabalho. Graças a Deus tem dado muito certo, porque temos tido índices muito positivos e a educação de Curionópolis hoje é referência em todo o estado do Pará. Mas não é fácil. Digo isso porque vivencio com as minhas filhas dentro de casa, a gente vivencia os problemas também no dia a dia, nas escolas, e às vezes, para você ter ideia, até chegar ao ponto de ter casos que às vezes a família não consiga solucionar, e aí vem outras autoridades competentes para a gente tentar manter a coisa dentro do eixo. Graças a Deus eu tive uma criação maravilhosa. Eu fui criada por 3 grandes mulheres, não tive pai presente, né? E aí já é uma realidade muito dura para uma mãe solo, criar filhos, principalmente nesse dia de hoje, que está cada dia mais agressivo. Você criar filhos sem uma presença paterna é muito difícil. Eu tenho a felicidade, né, de dizer que eu fui criada por 3 grandes mulheres e que, graças a Deus, a minha criação deu muito certo. Minha bisavó, minha avó e minha mãe. Eu não tive um pai, mas eu tive esse privilégio de ser criada por elas, que me ensinaram valores, valores muito fortes que eu trago para a minha vida e que eu tento passar para as minhas filhas da mesma forma. Não sei em que contexto passaram a achar normal que a autoridade fosse um problema. E a gente meio que criou um cenário deturpado do conceito Sim. de autoridade. Isso Sim. vale para todos os ambientes, para o ambiente familiar, para o ambiente empresarial, e a gente vê hoje o resultado disso, né? Empresas que muitas vezes trilham esse caminho linear, onde você não tem uma referência de hierarquia, e nós não estamos falando de chefia necessariamente, mas é um contexto de hierarquia que você sabe que existe alguém olhando todo, existe alguém intermediário pensando na ação média e existe alguém na base focando no micro, no detalhe. E nas famílias é mais ou menos a mesma coisa, porque todos trabalham para a construção de uma família saudável, mas existe um pai e uma mãe que estão ali de mãos dadas trabalhando para que aquela família permaneça. Sim. Mariana, nós estamos num ano muito emblemático, né? O ano de COP é um ano onde o estado do Pará ganha os olhares do mundo todo. E isso é disruptivo em muitos sentidos. Primeiro, porque nós estamos em um estado negligenciado, em um estado que muitas vezes é visto de maneira muito equivocada pelo restante do Brasil. A gente vê um olhar muito desafetuoso para esse paraense. Você está num contexto onde você tem nas mãos a oportunidade de trazer um novo olhar das pessoas de fora para o nosso estado. Apesar de estar dentro de um contexto de um dos 144 municípios, quando você eleva esse município para ser referência em muitos aspectos, seja na educação, no saneamento básico, na estrutura das ruas, na mobilidade urbana, ou seja lá qual for o contexto avaliado, você faz as pessoas olharem, opa, mas Curio quem? Quem é Curionópolis? O que significa isso? Ai, Serra Pelada. Ah, daquelas fotos que tinham as pessoas que buscavam ouro. E você tem essa chance nas mãos de contar essa história. Como boa jornalista que é, você também aproveita esse momento para contar a história da maneira correta. Como é que você avalia esse olhar pouco afetivo que o restante do Brasil tem para com a região norte, principalmente, e o que a gente precisa fazer, o que nós, enquanto cidadãos, agora enquanto pessoas públicas também, precisamos fazer para virar essa chave, mudar esse olhar e fazer com que o Pará seja a potência que ele sempre mereceu ter? O primeiro ponto que eu acho dessa visão que as pessoas têm, totalmente equivocada, né, do que é o Pará, do que é a região norte, eu creio que seja por falta de conhecimento, Isis, porque nós somos um estado riquíssimo, rico de cultura, rico de riquezas naturais, rico de povo, rico de gente, sabe? De gente afetiva, de gente aguerrida, de gente que quer, sim, dias melhores e que batalha para isso. Eu acho que, enquanto prefeita, a gente tem feito esse dever de casa
Pelo menos estamos tentando fazer esse dever de casa de forma correta. Curionópolis hoje é uma cidade que está praticamente 100% asfaltada, é uma cidade que tem 100% de cobertura na atenção básica de saúde, é uma cidade que tem uma educação que é referência em todo o estado, é uma cidade que tem espaços públicos para a prática esportiva e de lazer, que eu acho que não tem nenhuma cidade do Pará que tenha complexos de lazer e de esporte como nós temos em Curionópolis. E eu procuro dar muita visibilidade para isso, sabe, Isis? A gente procura trabalhar de forma correta para que essa imagem realmente seja cada dia mais ampla, não só no estado, mas também no Brasil. E eu acho que é esse o papel de todos que estão à frente do executivo, do legislativo no nosso estado. Levar essa riqueza que nós temos cada dia mais longe, levar para que seja conhecido para um maior número de pessoas, porque não raramente quando a gente sai, eu estudei em Brasília, e assim é um ponto que eu falei, meu Deus, o que as pessoas pensam do Pará? Quando eu formei, eu logo me casei. E aí na minha turma ainda na sala de aula eu falava que eu ia casar e ia morar no Pará. Isis, era assim uma reação assustadora das pessoas. Uai, lá tem... Tem jacaré na rua? Lá tem jacaré na rua? Realmente, era isso a reação das pessoas. E isso me causava muito... Eu falei, gente do céu, que imagem que as pessoas têm, né? Como eu te falei, eu acho que é por falta de conhecimento. E eu, enquanto gestora, procuro fazer com que Curionópolis tenha essa visibilidade. Somos uma cidade hoje que é referência, então eu quero sim mostrar cada dia mais a nossa riqueza cultural, mostrar a riqueza, falo sempre que a maior riqueza de Serra Pelada nunca foi o ouro, a maior riqueza de Serra Pelada são as pessoas que vivem lá, os talentos que vivem lá, os talentos que tem lá, a riqueza de afeto das pessoas que vivem lá. Então é isso. Eu procuro fazer a minha parte, dando essa visibilidade e trabalhando para que essas pessoas tenham cada dia mais uma melhor qualidade de vida. Porque não adianta você dar visibilidade para aquilo que ainda não foi solucionado, para aquilo que ainda é carência e que afeta aquela população. Não. Como eu te falei, eu fiz o dever de casa, nós colocamos a cidade no eixo, nós trabalhamos muito para fazer com que Curionópolis se tornasse essa referência em qualidade de vida e, a partir de agora, mostrar para o mundo, por que não? Serra Pelada é conhecida mundialmente. Eu quero que as pessoas do Brasil já conheçam, sim, o trabalho que é realizado dentro daquela comunidade e que sempre que eu vou a Belém em reuniões e encontro tantos outros prefeitos, me enche de muita alegria porque todos vêm, Mariana, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, parabéns, Curionópolis hoje é uma referência muito positiva em todo o estado do Pará. É realmente de dar muito orgulho, sabe, Isis? E de querer trabalhar cada vez mais. Eu fico muito feliz, um dia desses nós fomos numa reunião com o governador e vários prefeitos. E aí eles viravam para mim e falavam, não pede nada não, que a tua cidade já está tão completa, me dá aí um pouquinho do que você ia pedir. Eu fico feliz demais, sabe, de saber que Curionópolis hoje é referência no estado do Pará. Mas, ao mesmo tempo, sou muito realista e muito consciente de que muito mais nós podemos fazer. E eu vou fazer, com as bênçãos de Deus. Iniciei agora o meu segundo mandato e quero mais uma vez, Isis, nesses 4 anos, continuar fazendo história. Digo sempre que muito mais do que você gerir a máquina pública, fazer política, para mim, para a Mariana, política é muito mais do que gerir essa máquina, é cuidar de pessoas. Outro ponto muito positivo, eu sempre falo, né? É muito mais que gerir a máquina pública, é o cuidado com as pessoas, mas nós também temos esse reconhecimento de cuidar com muita cautela
dos gastos públicos. Nós fomos transparência 3 anos consecutivos e estamos trabalhando agora para mais uma vez sermos diamante em transparência. É um perfil que é avaliado pelo Tribunal de Contas dos municípios e Curionópolis tem se destacado com o selo diamante em 3 anos consecutivos na transparência com os recursos e os gastos públicos. Mais um feito da nossa gestão que me enche de muito orgulho. E gratidão a Deus e a toda a nossa equipe que se empenha diariamente para trabalhar de forma correta, de forma transparente, gerindo os recursos públicos de forma adequada, aplicando onde precisa ser aplicado e graças a Deus somos também, pelo TCM, reconhecidos pela transparência. Eu costumo brincar que um cafezinho despretensioso no pós-almoço, ele tem um container de inspiração. E ele tem mesmo, porque é aqui que a gente consegue conhecer mais do que a gente vê nos recortes. Porque a vida, principalmente a vida pública, ela é feita de recortes. E a gente já tinha uma ideia de quem era a Mariana no todo, mas esmiuçar isso, entender o detalhe disso, é muito engrandecedor. E eu queria te agradecer pela generosidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento, que eu sei que é muito maior do que essa 1 hora de papo. Eu sei que as pessoas agora estão ainda mais curiosas porque, felizmente, a gente tem conseguido ultrapassar as barreiras do estado do Pará. Então, tem gente de outros estados nos assistindo, conhecendo mais sobre a nossa cultura. E é muito bom trazer aqui uma prefeita, uma mulher, uma mãe, uma esposa que consegue unir dentro de um mesmo pacote todo esse olhar afetivo que busca cuidar das pessoas. E de forma muito elegante, de forma muito mulher, muito feminina. E eu acho que isso também tem o nosso selinho de qualidade, que é tão importante e faz a gente se sentir bem mesmo. E eu acho que isso é valioso. Obrigada por estar aqui juntinho conosco hoje. Eu que te agradeço imensamente, amei passar esse tempo com você, você me inspira muito, Isis, enquanto jornalista, né, eu deixei um pouquinho de lado, mas você é uma inspiração para mim. Desejo muito sucesso, que seja um projeto incrível, que tenha vida longa. Estou muito feliz e honrada com o seu convite. Obrigada de coração. E eu espero ter passado um pouquinho aí de inspiração para outras mulheres, que nós possamos estar cada dia mais fortalecidas, cada dia mais empáticas umas com as outras, porque eu acho que a gente consegue sim fazer a diferença dentro da sociedade. E é como você falou, tudo que a gente coloca à nossa mão, eu acho que tem um pouquinho mais de delicadeza, de sensibilidade, as coisas fluem de forma muito mais natural e conseguem tocar o ser humano. É isso que eu tento ser todo dia, eu não quero ser máquina, eu quero continuar com essa essência de humano, de pensar no outro, de me colocar no lugar do outro e que por meio desse nosso trabalho a gente consiga fazer a diferença na sociedade como um todo. Estou feliz demais pelo convite, obrigada. Transformação se faz com o arregaçar de mangas, não é, minha gente? É fazendo o que precisa ser feito, trabalhando de verdade. E é claro, eu agradeço a você que participou conosco, mas o Café com Drummond ainda não acabou. Você lembra do nosso quadro, não é mesmo? Energia para Crescer é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, aproveita só para pegar um cafezinho e volta para cá. Presta atenção nos riscos e perigos com energia. A toda hora, Equatorial. Fazer gato na rede elétrica até doido é, além de crime, pode ser fatal, nem brinca. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond. E depois de uma conversa tão inspiradora como essa, eu vou te dar a chance de fazer um pedido.
Mas se antes, para ter um desejo realizado, nós tínhamos que esfregar a lâmpada mágica, agora, para ter esta energia, é só ficar de olho nas dicas, insights e conselhos práticos do Energia para Crescer. Portanto, fique agora com o episódio de hoje. Olá pessoal, sou o Nazareno Alves, proprietário do Ponte do Açaí. Na internet todo mundo me conhece como O Pequeno. Normalmente minha comunicação é dessa forma, pedindo assim: pequeno me ajuda aqui, pequeno varre aqui, pequeno me ajuda a fazer esse trabalho, e acabou pegando esse apelido. Nós começamos o nosso empreendimento ali pelo ano de 2000, 2002. Né? Meu pai chegou aqui para Belém com 10 filhos, chegou muito doente, ele pegou uma descarga elétrica na usina hidrelétrica de Curuaúna, onde ele chegou de maca e ficou muitos anos doente devido a essa grande descarga elétrica, né? E aí a gente teve que trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Os irmãos mais velhos, no caso eu, 12, o outro 13, o outro 14, o outro 15, e os demais tudo criança, né? E eu era também uma criança, né? Mas tive que superar meus limites, essas dificuldades. E aí depois meu pai se recuperou, montou uma batedeira de açaí na casa dele. E quando eu fiquei maior, né, trabalhei muito tempo no Ver Peso, vendendo saco, picolé, jornal, café, vendi um pouco de cada coisa, vendi frutas. E ali eu comecei a minha carreira, né? E aí depois fui ficando maior, ficando adulto, até eu conseguir ter a ideia de pedir pro meu pai que me ajudasse a montar uma batedeira de açaí artesanal no pátio da minha casa, né? E aí eu comprei a máquina de bater açaí de 12 vezes e queria comprar areia, tijolo, cimento, e aí veio as primeiras dificuldades, né? Senti muita dificuldade por não ter nenhum tipo de recurso, nem eu, nem minha família, né? E aí eu fui no Banco do Povo, tentei emprestar R$ 1.500, mandaram eu fazer um curso de gestão de pequeno negócio no Sebrae, onde eu cheguei lá e falei lá no Banco do Povo que eu não queria fazer treinamento, eu não queria fazer curso, eu queria o dinheiro, né? Mas depois eu entendi que a regra era essa, e aí fui pro Sebrae e fiz o meu primeiro curso lá de gestão de pequenos negócios. E ali vi que a única chance que eu teria na vida de me dar bem era continuar estudando, fazendo treinamento, né? E aí eu fiz toda a grade do Sebrae, e hoje eu também sou empreteco, já formei mais de 20 empreteco da nossa equipe no Sebrae, né? E hoje o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: eu cresci, continuei crescendo, a gente continua crescendo muito, as pessoas conhecem o meu trabalho no mundo inteiro, mas para isso eu tive que realmente aprender. Buscar o conhecimento nos livros. Eu li o primeiro livro, foi um livro bem fininho que está escrito Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro que vende do planeta todo, e esse livro me inspirou a ser quem eu sou hoje. E aí eu continuei nos livros, continuei estudando, continuei aprendendo o caminho do empreendedorismo, continuando a aprender tudo sobre empreendedorismo. E hoje, gente, a gente tem várias unidades, tem mais ou menos, está na média de 120 funcionários, nós temos 7 estabelecimentos, temos nossa plantação própria de açaí, e a gente hoje é muito feliz, mas eu tive que me dedicar muito aos estudos, e continuo até hoje. Então eu nunca paro de estudar, gente. Nunca paro de ler, nunca paro de buscar o conhecimento. Todos os dias eu estudo. Então isso vem fazendo grande diferença na minha empresa, porque eu vou na internet, ou eu faço mentoria, contrato mentoria, também dou palestra, mas hoje realmente eu busco conhecimento na área de venda, na área de gestão, na área de atendimento, na área de marketing, na área de cultura, visão, missão, valores. Então assim, sempre eu estou buscando conhecimento e incentivando toda a minha equipe, todos que fazem parte do meu ciclo de amizade, ou todos que fazem parte do nosso grupo de trabalho, eu sempre estou incentivando eles a buscar conhecimento. Então, pessoal, a dica que eu deixo para vocês: busque aprender a empreender. Só desta forma você vai conseguir os seus melhores objetivos da vida. Então, sempre buscar o conhecimento. Conhecimento é tudo nessa vida. Abraço a todos. Quantos insights valiosos em um único vídeo. E você sabe, né? O Energia para Crescer e também o Café com Drummond só são possíveis por conta de uma parceria sensacional com a Equatorial. E a toda hora ela nos orienta sobre os riscos e perigos da energia elétrica. Você sabia que ligações clandestinas, o famoso gato, são muito mais do que ilegais? Essas conexões irregulares podem causar curto-circuito, sobrecarga, quedas de energia e até incêndios. As ligações devem ser feitas somente por profissionais da Equatorial. Portanto, não arrisque sua vida e nem a de sua vizinhança. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. A toda hora, Equatorial. E no programa de hoje você descobriu que política pública, pensada para muita gente, realmente precisa de prática. Não basta boa vontade, tem que ter ação estratégica e um toque de quem realmente quer fazer a diferença.
Portanto, no dia de hoje, eu quero que você que assistiu ao Café com Drummond tenha se sentido inspirado e transformado a mudar a realidade ao seu redor. Pode ser na sua comunidade, na sua igreja ou, quem sabe, no seu bairro. Assim, nós construiremos um país muito mais equilibrado e satisfatório para se viver. Eu desejo que na semana que vem você permaneça comigo aqui no seu Café com Drummond a partir da 1h da tarde. Eu te espero, já cheia de saudade. Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.